Você já ouviu falar sobre a passagem da serpente de bronze na Bíblia? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Aguarde só a vinheta do canal e eu já volto. Como eu havia dito na introdução, nós vamos falar hoje sobre a passagem onde Moisés foi alicerçado por Deus ali, foi dirigido por Deus para que ele fizesse uma serpente de bronze. Mas qual o intuito disso? Então, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Números 21, 4, 9. Partiram eles do monte Ar, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. E por fim nós vamos ler João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Essa passagem é uma passagem de certa maneira icônica, porque quando a gente lê a primeira vez, nós falamos, mas qual o intuito, qual o sentido de Deus mandar que Moisés fizesse uma serpente de bronze colocada num poste, para que o povo passasse ali e olhasse? Qual a razão disso? Nós não entendemos muito, não é? E essa passagem somente ela veio a ser esclarecida, como nós vemos lá em João, milênios depois, quando o próprio Jesus Cristo ele se levantou para nos salvar. E o povo, para começo de conversa, como sempre, o povo foi liberto do Egito. É uma história que eu já falei muitas e muitas vezes aqui no canal, e é uma história que todos nós estamos cansados de saber. O povo de Israel ele foi liberto do Egito, ele foi liberto da escravidão. Moisés foi usado por Deus para que Deus operasse aquelas maravilhas no Egito. E o povo, quando estava no deserto, mesmo após ver todas essas maravilhas, ao invés de crer que Deus não deixaria nada faltar a eles, como nada faltava, não faltava água porque Deus fazia brotar água de rocha, não faltava comida porque Deus fazia o maná cair do céu. Até codornizes, até carne, Deus fez com que eles se fartassem, que os seus olhos se esbugalhassem de tanto comer carne. E mesmo assim o povo continuava reclamando de Deus. E a reclamação foi tanta que o próprio Deus ele se irou e enviou serpentes venenosas. Serpentes que ficavam ali no deserto e picassem essas pessoas e morressem muitas e muitas pessoas, muita gente lá da tribo de Israel, muitos hebreus morreram em virtude disso. E uma das lições, porque essa passagem nos traz muitas e muitas lições. Uma das lições que nós podemos aprender disso aí é que ninguém saía pisando em serpente porque queria. A serpente é um animal astuto, assim como é Satanás. A serpente ficava ali escondida e quando a pessoa passava ela dava o bote. E era tão astuta e ficava tão escondida, tão camuflada na areia ali do deserto, que milhares de pessoas, milhares de hebreus morreram em virtude disso. Quando ela picava a pessoa, ela inoculava aquele veneno e a pessoa morria em razão disso. Da mesma forma é a nossa vida. O inimigo ele fica ali como uma serpente, astuta, asquerosa, só aguardando que a gente dê uma brecha para que ele nos pique e inocule o veneno da maldade em nosso coração. E com isso, as bênçãos de Deus, que era para ser nossa, passam a não ser mais. Deus não se agradará mais em nos abençoar, porque nós levantamos uma barreira contra as nossas bênçãos.
Da mesma maneira que aquela serpente inoculava aquele veneno tão mortífero, assim é Satanás na nossa vida. E da mesma maneira como foi preciso que Deus mandasse que Noé fizesse uma serpente de bronze e colocasse num alto poste, da mesma maneira foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele veio ao mundo, ele foi mordido pela serpente no calcanhar, como diz a Bíblia, mas ele foi colocado também num poste, numa cruz, lá no alto, para que todo aquele que nele olhasse teria vida eterna. E assim está valendo até hoje. Nós, que somos pecadores, que nós estamos inoculados com o veneno da serpente, desde antes do Éden, nós, quando olhamos para Jesus, nós somos salvos, nós somos limpos de todo o pecado, todo aquele veneno que estava inoculado em nosso corpo. O sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, ele arranca, ele tira isso, ele nos limpa de uma vez por todas. Então, que possamos observar a Bíblia inteira, em tese aqui em tela, isso que nós estamos falando hoje. Da mesma maneira como disse João, da mesma maneira como foi preciso que Moisés levantasse ali aquela serpente de bronze num poste, que toda aquela pessoa que estava com veneno, ela olhava para a serpente e era salva e era curada. Assim somos nós, muito, muito mais somos nós, quando nós olhamos para a cruz, para o sangue de Jesus. Nós não olhamos para a cruz vendo Jesus lá, porque nós sabemos que tem uma certa religião aí, né, que ela usa a cruz com Jesus pendurado, pregado, como se Jesus não tivesse sido ressuscitado pelo próprio Deus. Jesus não está mais pregado na cruz. A cruz está vazia. É por isso que nós, evangélicos, nós usamos a cruz vazia. Cristo não está mais pregado naquela cruz. Ele está aos céus, à direita de Deus Todo-Poderoso, orando, intercedendo por nós, pelos nossos pecados. E é isso que nós devemos fazer em nossas vidas. Meu amado e minha amada, nós devemos buscar a santidade de Deus a cada momento, a cada dia. Nós devemos pedir que o Espírito Santo nos erga a nossa cabeça, erga o nosso queixo, para que a gente olhe para aquela cruz de Cristo, vazia, e veja que o maior sacrifício de todos Ele fez por nós. E que aquele veneno que outrora nos matava, que nos condenava ao inferno, foi totalmente aspergido pelo sangue de Jesus. Muito mais potente do que uma simples serpente de bronze, que sim, que curou o povo hebreu daquela peste maldita. Mas o sangue de Jesus é precioso demais. Deus nos comprou com um altíssimo preço, um preço que nós não podemos pagar em nossa vida e nem na vida vindoura, nem na eternidade. Ninguém consegue pagar isso. É impagável o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E se você ainda não aceitou a esse Deus, a esse Jesus maravilhoso, aceite agora, enquanto a porta da graça está aberta. Vai acabar esse tempo. O tempo está se findando. Ore a Deus, peça que Ele te cure, que Ele te salve através do precioso sangue de Jesus. Aceite-o agora como seu único e suficiente Salvador. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu tinha para todos nós hoje, para a nossa edificação. E por isso nós damos graças e honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Amém?